Muita mãe tem dificuldade da quantidade que o filho vai comer. A gente não tem muita quantidade nesse início. A gente deixa a criança passar a necessidade que ela quer. Então ela vai saber te falar se ela está satisfeita ou não. Normalmente a gente pega uma fruta mesmo e oferece a fruta inteira. No primeiro momento pode ser que ela não aceite essa fruta inteira. Pode ser que ela aceite em pedaços. E a comida a gente pode ter uma base. Encher um pires, né? Um pratinho pires e colocar mais ou menos nessa porção. E aí a gente vai aumentando a demanda de acordo com o que a criança está pedindo, aceitando ou não, tá bom? Esse alimento não pode ser liquidificado, não pode ser peneirado, tá? Tem que ser só amassado ou em pedaços bem cozidos. A introdução de temperos, temperos naturais, condimentos, né? E sem sal a alimentação. A partir dos 10 meses que a gente começa a introduzir, né, a alimentação um pouco familiar, e aí nessa introdução familiar já vem um pouquinho mais temperada, né? Com 12 meses a criança passa a alimentar a comida da família, né? Lembrando que a gente tem que sempre preservar esses alimentos sendo mais saudáveis, então colocar um sal marinho, pouquíssimo óleo, né? Não tem necessidade, não usar fritura, tudo mais natural. Na introdução alimentar também, às vezes algumas mães têm umas dificuldades. As crianças que não amamentam no peito, as crianças que usam leite, né, de fórmula. Ah, mas eu posso misturar o leite na fórmula, colocando mucilon, ou farinha láctea, ou, né, maisena. Gente, não tem necessidade. O seu filho não precisa desses alimentos. Esses alimentos contêm um índice muito grande de açúcar. Não tem necessidade de a gente introduzir esses alimentos no leite, tá? A criança já vai estar alimentando, então o leite é um complemento. Se for materno, ótimo, né? O leite materno é o melhor alimento que existe. E se for fórmula, a gente não precisa complementar, tá? É só mesmo a fórmula. Se quiser bater com alguma fruta, a gente pode colocar, mas não introduzir nenhum tipo de complemento que tenha uma quantidade muito grande de açúcar. O seu filho não precisa de açúcar, o seu filho não precisa de consumir açúcar até os 2 anos de idade. Vamos preservar essa alimentação. A vida futura do seu filho depende da sua introdução alimentar, tá? Então, uma dica: não vamos acrescentar nada com açúcar na alimentação, pelo menos até os 2 anos do seu filho. Claro, depois manter, né, esse ritmo de não introduzir. O seu filho não conhece açúcar, então ele não tem necessidade de consumir. Então, algumas mães falam assim: mas que dó, né? O meu filho, tá vendo? Ele não conhece aquele alimento, então não precisa ser ofertado, não tenha dó, tá? O seu filho precisa ser saudável e depende de você para isso. Fiquem com Deus.